Estamos no IDASC, Instituto de Defesa da Advocacia e da Sociedade Capixaba, em nosso quinto podcast, IDASCcast. Vou apresentar a vocês a doutora Jeanine Romano. É um prazer estar aqui mais uma vez no IDASCcast e hoje com a presença da doutora Janine Fiorotti, procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região. Seja muito bem-vinda, doutora Janine. É Obrigada. uma honra tê-la aqui no nosso IDASCcast para contar um pouquinho da sua trajetória, para contar um pouquinho das atribuições do Ministério Público. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora Jeanine, quase me achará. Quase. Obrigada pelo convite também, doutor João Della Piccola. É um prazer enorme estar aqui, contando um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho. Enfim, estou à disposição. Doutora Janine, conte um pouquinho da sua trajetória. Como que você resolveu ingressar no Ministério Público do Trabalho? Qual foi, o que te levou a exercer essa profissão tão linda e tão valorosa? Bom, Jeanine, desde que eu entrei na faculdade, me formei pela Universidade Federal do Espírito Santo, né? Entrei em 1997 e finalizei em 2002. Eu sempre queria fazer concurso público. Uma coisa até que veio um pouco do meu pai. Meu pai era aquela pessoa que falava assim: você tem que ter estabilidade, né? Coisa de pai. Você tem que ter estabilidade no emprego, etc. Porque, assim, a princípio, quando eu pensei em fazer direito, no início eu queria ser advogada. Até porque o que me inspirou a querer seguir a área jurídica foi os livros do Sidney Sheldon, não sei se vocês lembram. Sim. Que eram aqueles romances que falavam muito sobre carreira jurídica e tal. Então, isso me levou, porque na minha família ninguém tinha formação em direito. Eu praticamente inaugurei. 2 tios meus tinham feito, mas nunca seguiram. Então, assim, não tive muita inspiração na minha família. Então, os livros do Sidney Sheldon me inspiraram a buscar o direito e eu queria ser advogada no início, né? Quando eu busquei o direito, com 17 anos. Aí fiz a Universidade Federal do Espírito Santo, passei no vestibular. E, né, quando eu estava no segundo período da faculdade, meu pai falava: minha filha, vamos fazer concurso e tal. No segundo período, imagina. Já? E aí eu comecei já a estudar em cursinhos preparatórios para concurso público. Durante a faculdade? Durante a faculdade. E no quinto período da faculdade, eu passei em sexto lugar para ser técnica do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, TRT aqui do Espírito Santo. Então, eu ainda na faculdade, né, no quinto período, ao invés de fazer estágio, fui eu trabalhar como técnica no Qual TRT, setor? na segunda vara do trabalho. Na época era até o juiz Marcelo Mancilha, que atualmente é desembargador, né? Maravilhoso. Tem tempo, hein? Isso, tem tempo, E eu lembro, doutor João, das suas petições, você acredita? Eu lembro porque eu fazia muito cálculos trabalhistas, né? Dá muito trabalho? Dá, cálculo trabalhista é puxadinho. E eu lembro muito, assim, do nome do senhor, assim, que é um advogado famoso, né, que defendia bastante reclamante, defende até hoje, né? Então, me recordo do nome do senhor. Mas, enfim, aí durante a faculdade, meu pai falando para eu fazer concurso público, passei no TRT e como técnica, né, comecei a conhecer o direito do trabalho. O direito do trabalho nem era a minha área predileta na faculdade. Eu confesso que eu gostava mais de direito penal, direito constitucional, mas comecei a me familiarizar mais com a área trabalhista. Você acaba, né, o que você atua, você acaba se simpatizando mais e tal. Então, minha vontade era ser juíza do trabalho, né? Não conhecia a atuação do MPT praticamente, vi um outro parecer, às vezes em algum processo, né? Mas conhecia muito pouco a atuação do Ministério do Trabalho. E queria ser juíza. E aí comecei a estudar para ser juíza, acabei pedindo exoneração do meu cargo, uma coisa até que chocou na época, porque eu assim, não estava dando Você teve conta. essa coragem? Tive, Janine, tive. Foi uma coisa assim que demorei um tempo, mas minha mãe me apoiou, isso foi fundamental. Minha mãe falou: Janine, se você quer realmente passar no outro concurso, eu te banco por um tempo para você estudar. Porque realmente estava puxado para mim estudar e ser técnica, porque, né, você tem que trabalhar 7 horas lá, fora o tempo de deslocamento, enfim. Não dá para conciliar, tem gente que concilia, mas eu confesso que para mim estava um pouco puxado, como minha mãe falou, eu te banco por um tempo, Você foi muito fui corajosa. corajosa. Na época foi um bafafá, Aí eu pedi exoneração com 3 anos e 3 meses, né, que eu já era técnica, já tinha sido formada, né, já era formada, já tinha um ano mais ou menos de formada quando eu pedi exoneração. E comecei a estudar, a princípio, para ser juíza do trabalho, né.
Só que eu fiz um concurso, outro, e acabei não passando em todas as fases para magistratura trabalhista. E quando tinha aproximadamente um ano, mais ou menos, que eu estava estudando, um ano e pouco, surgiu o concurso do Ministério Público do Trabalho. E é um concurso nacional, concurso do Ministério do Trabalho, e eu falei, eu vou tentar. O estudo para o MPT e para a magistratura é semelhante, né? Tem um viés um pouco diferente, mas são semelhantes. Eu falei, vou fazer também. Né? E fiz. E durante um concurso, Janine e doutor João, eu me apaixonei pela carreira do MPT, porque aí eu comecei a estudar mais a fundo as atribuições do Ministério Público do Trabalho. E, inclusive, tive professores que, na época, que eram procuradores do trabalho, que são meus colegas atualmente. Fui no Rio fazer preparatório para a segunda e terceira fase do concurso, e eles começaram a falar sobre a atuação do MPT, muito da atuação extrajudicial do MPT, e eu me apaixonei por essa carreira e falei, olha, mesmo que eu não passe desta vez, agora eu quero o MPT. Né? E aí, graças a Deus, passei de primeira no concurso do MPT. Então, após 2 anos de estudo, né, só estudando... Só 2 anos? 2 anos eu fiquei só estudando. Você tinha quantos anos? Na época, eu passei com 26 anos. Nossa, uma menina. Bem nova, 26 anos. Aí passei e aí escolhi o MPT por esse motivo, por ter me apaixonado no decorrer do concurso mesmo. Não era uma pretensão MPT, era mais o judiciário trabalhista, mas o caminho, o destino fez com que o MPT, né, me escolhesse e eu escolhesse o MPT. O Ministério Público do Trabalho tem muitas atribuições. Nem todas as pessoas conhecem todas as atribuições. Poderia falar algumas que você que é tão interessante, tão importante, porque eu mesmo, como advogada, tenho algumas que nós ouvimos Sim. falar, nós vemos mais a atuação judicial, mas tem Sim. atuação judicial, tem atuação extrajudicial. Internamente, me conta um pouquinho sobre essas competências. Um prazer. Bom, o Ministério Público do Trabalho, para quem não sabe, ele é um ramo do Ministério Público da União, né? Junto com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o MPT integra o Ministério Público da União. Então, né, é uma carreira nacional, diferente do Ministério Público Estadual, por exemplo, né, que é estadual. E o Ministério Público do Trabalho, ele é o defensor da ordem jurídica trabalhista. Né? Ele atua na Justiça do Trabalho, na defesa do trabalho decente. Se a gente pudesse resumir o papel do MPT como um todo, é a defesa do trabalho decente. Né? Então, o MPT ele atua em diversas vertentes, doutor João e doutora Janine. Vou resumir as 2 vertentes principais. Né? Uma vertente seria como órgão interveniente, como cursos LEDs ou cursos IURIS, que as pessoas falam, né? Fiscal da ordem jurídica. Como órgão interveniente, o MPT atua basicamente só na Justiça do Trabalho, nos processos judiciais, como você bem falou. Ele atua emitindo pareceres, tanto em primeiro quanto em segundo grau, em matérias onde há um interesse público evidenciado, ou em algumas matérias de intervenção obrigatória, exemplo, por exemplo, quando a lei prevê a intervenção obrigatória do MPT, mandado de segurança, processos envolvendo menores, processos envolvendo idosos. O regimento interno do TRT ele também prevê intervenção obrigatória do MPT em alguns processos. Então, o MPT, como órgão interveniente, ele atua basicamente emitindo parecer e também nas sessões, quando julga os processos no TRT, o MPT sempre está presente nas sessões de julgamento em segundo grau, acompanhando essas sessões. Então, né, basicamente, onde há interesse público, o MPT emite parecer e em matérias obrigatórias previstas em lei, tá certo? Uma atuação bastante importante, por exemplo, do MPT como órgão interveniente é sua obrigatoriedade de intervenção quando o sindicato ajuiza uma ação coletiva. Quando o MPT ele não é parte, ou seja, quando o MPT não ajuizou uma ação coletiva, foi um sindicato que ajuizou, o MPT ele atua como órgão interveniente. Não necessariamente ele vai acompanhar todos ou emitir parecer em todos os atos processuais, mas ele tem que ser intimado obrigatoriamente. Então, nesses casos onde a lei prevê a participação do MPT de forma obrigatória, não é que o procurador ele tem que emitir parecer em todo ato, mas ele vai ter que ser intimado em todas as vezes, sob pena de nulidade. Então, uma atuação bem interessante do MPT é nessas ações coletivas e que o sindicato ajuiza, né, como substituto processual, defendendo direitos coletivos, o MPT está lá atuando, fiscalizando, né, aquela ação.
E a atuação principal, digamos, do MPT é como órgão agente. O que seria essa atuação como órgão agente? Ela se divide também em atuação judicial e atuação extrajudicial. A atuação judicial, aliás, primeiro eu vou falar sobre a atuação extrajudicial, porque a extrajudicial ela precede a atuação judicial. A atuação E é o que a extrajudicial, gente acaba não sabendo, não vendo a atuação interna, os justamente, bastidores do Ministério do Trabalho. se vocês, para vocês terem uma ideia, a atuação extrajudicial do MPT, ela é cerca de 90% da nossa atuação. 90%. Lógico que a gente não tem uma estatística, mas Sim, assim, mais ou menos, né? Seria mais ou menos. 90% da nossa atuação não é judicial, é extrajudicial. O que seria essa atuação extrajudicial? Ela é uma atuação investigando através dos inquéritos civis. A gente recebe uma denúncia, né? Seja uma denúncia de sindicato, de uma pessoa que pode ser de forma anônima, ou de um juiz que às vezes vê o interesse público numa ação individual e oficia para o Ministério Público do Trabalho, ou seja, qualquer cidadão pode entrar no site do MPT, tá? Só digitar MPT, né, Espírito Santo, ou MPT só, que vai aparecer o link para fazer a denúncia. E o que o MPT atua nessa atuação extrajudicial nos inquéritos civis? É investigando lesões a direitos coletivos dos trabalhadores. Direito individual, via de regra, a gente não investiga, porque aí não teria nem atribuição à legitimidade do MPT, exceto quando é um caso específico, vamos supor, trabalho escravo. Aí mesmo quando envolve um trabalhador, trabalho de menor, quando envolve um trabalhador, a gente atua. Mas em relação a outros tipos de direito, tem que ser direito coletivo para o MPT atuar. Então a gente atua basicamente, né, investigando, né, nesses inquéritos civis, a lesão a esses direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos dos trabalhadores e propondo medidas para regularizar, né, para aquele empregador corrija aquela conduta. Propomos o TAC, e caso o empregador ele não concorde em regularizar aquela conduta, ou o MPT entenda que aquele caso ele tem uma repercussão social relevante e não foi regularizada a conduta, ou não foi corrigida de uma outra forma, aí ele ajuiza a ação civil pública, que seria a atuação judicial do MPT. Então, basicamente, né, a atuação extrajudicial e judicial do MPT, ela se concentra nessas investigações, e quando não se resolve no inquérito civil, parte para a ação. Tá? Punitiva também, diretamente, com autuação, com multa? Ou essa já é competência do Ministério do Trabalho? Então, na verdade, o MPT ele não tem poder de aplicar multa de uma forma assim, como se fosse um poder de polícia. A gente não tem essa atribuição, seria só do Ministério do Trabalho e Emprego. Que já é o fiscal do trabalho. Isso, o auditor fiscal do trabalho que vai na empresa, vê uma irregularidade trabalhista e aplica uma multa. Existe. Agora, o MPT, qual é a multa que a gente aplica? Que a gente também aplica multa. O doutor João não está equivocado, a gente aplica multa, mas não é uma multa como decorrência do poder de polícia do Estado. Ela é uma multa onde é prevista no termo de ajuste de conduta se a empresa descumprir uma cláusula, aí incide a multa. E para a empresa firmar o termo de ajuste de conduta, ela não é obrigada a firmar o termo de ajustamento de conduta, é uma faculdade da empresa. Né? Uma vez o procurador do trabalho verificando uma lesão coletiva ou individual indisponível, ele oferece aquele termo de ajuste de conduta à empresa, e aí, naquela obrigação específica, geralmente é obrigação de fazer e não fazer. Vou dar um exemplo. Disponibilizar a EPI para os empregados, sob pena de multa de R$ 1.000 por empregado encontrado em situação irregular. Então, futuramente, a empresa firmou o TAC e você verifica que foi descumprido, aí incide a multa. Essa multa que o MPT ele cobra. É a multa por descumprimento. Impor que seja cumprido o que foi estabelecido no TAC. Isso é muito importante. Sim, sim. Olha, eu acho, doutora Jeanine, o MPT, eu acredito que um dos principais papéis do MPT também é a conscientização sobre as questões trabalhistas, porque muitos empresários às vezes desconhecem. Lógico que você não pode alegar desconhecimento da lei para não aplicar o direito, mas a gente sabe que são inúmeras normas trabalhistas, às vezes são pequenas empresas e tal. Pequenas sofrem muito. Isso. Então, assim, o MPT ele faz muito esse papel de, tipo assim, orientar, naquele caso específico, olha, empresa, você está irregular, vamos regularizar? Vamos entrar na lei?
né? Você não está no caminho correto. A lei, você está irregular nesse ponto específico. Vamos firmar um TAC e regularizar a questão. Então, ele acaba, muitos empresários, às vezes, chegam para a gente em mesa de audiência e falam, nossa, doutor, eu não sabia disso. E agora vai ser bom que eu vou evitar, inclusive, um passivo trabalhista, né? Porque, às vezes, uma empresa que, às vezes, ela desconhece alguma conduta até irregular, ela, às vezes, vai acumulando um passivo trabalhista e, às vezes, uma atuação do MPT já previne, né, essas irregularidades futuras. Então, assim, a gente conscientiza nesse seguinte sentido, de alertar, lógico, não é uma faculdade da empresa se adequar ou não, ela tem que se adequar, e caso não se adeque, a gente tem os instrumentos jurídicos como ação civil pública. Mas, para cumprir o TAC, por incrível que pareça, a maioria das empresas que firmam TAC, elas cumprem. Uma ou outra que acaba não cumprindo, sabe? Porque a gente faz aquele papel de chamar para audiência, a gente explica o porquê daquela conduta que está sendo, né, objeto de investigação. É E muito aí, importante essa orientação para a empresa, porque o empresário, às vezes, ele faz o seu trabalho e quando se vê, existem vários problemas que ele nem sabia que existia. Às vezes, um ambiente adequado para determinada atividade, ou uma cozinha adequada para a quantidade de funcionários. Eu tenho visto muito esses casos e a orientação é bem interessante, fica mais fácil para o empresário. Para uma pessoa que não é do meio jurídico, por exemplo, um cidadão comum, seria razoável dizer que o trabalho do Ministério Público era como se for um promotor de justiça estadual, porém na competência trabalhista. Trabalho perfeito, doutor João, é isso mesmo. Na verdade, essas nomenclaturas da área jurídica, eu costumo dizer que eu acho que tinha que ser padronizado, sabe? Devia ser procurador do trabalho, devia se chamar promotor, porque a gente nada mais é do que um promotor de justiça da área trabalhista, só que o nome é procurador do trabalho, né? Como procurador da República também. Devia ser tudo igual os nomes, para não confundir a Para a população. sociedade. Eu escrevi um Justamente. artigo agora para a OAB de Cariacica, dizendo que o cidadão sabe o que é um promotor de justiça, um juiz, um desembargador, ele sabe. Agora, se você explica, para um promotor de justiça, ele sabe. Procurador da República, ai meu Já Deus, o fica, que é isso? Justamente. Então, às vezes, um advogado, ele sabe. Advogado da União, advogado do Estado e advogado do Mas você município. vê procurador do Estado, não é advogado do Estado, confunde também, devia ser advogado do Estado, não é? A gente pensa igual. Por quê? As funções de Estado, ao meu sentir, devem se dirigir ao cidadão comum. Por exemplo, o desembargador do trabalho, o nome não é desembargador do trabalho, é juiz do tribunal. Federal também. Mas se chama de desembargador para que o cidadão saiba. As nomenclaturas acabam confundindo, mas o MPT é justamente isso, é o promotor dos direitos trabalhistas. Eu acho que essa expressão que o doutor João falou é perfeita. E o povo respeita o nome promotor de justiça. Sim. Tem muita força na população. Com certeza. Você também, doutora Janine, é vice-coordenadora do Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos. Explica um pouquinho para a gente o que seria esse fórum. Bom, uma das atuações do MPT também na esfera extrajudicial, que eu não comentei anteriormente, é a atuação em políticas públicas, é uma atuação promocional. O MPT ele atua com órgãos públicos, com instituições privadas, com ONGs, né, instituições da sociedade civil, para promover direitos, no caso, direitos trabalhistas, direitos ambientais. E no caso do MPT, a gente atua já no Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos há 6 anos, junto com o Ministério Público Estadual, com a doutora Isabela Nem conhecia Cordeiro de Deus, esse ramo. Sim. É multissetorial. É multissetorial, é um fórum onde congrega esses diversos atores da sociedade civil, o Ministério Público, o governo do Estado, através da DERES, onde o principal objetivo é fortalecer a atuação das associações de catadores de materiais recicláveis e promover também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2010, né, que já está vigente aí há vários anos, mas infelizmente ainda ela é pouco cumprida na sociedade. Desde a coleta seletiva, que a maioria da população não separa, né, os resíduos recicláveis de forma adequada, o poder público também é bem omisso nessa esfera, não promove a coleta seletiva
de forma adequada na maioria dos municípios. Então, esse fórum surgiu justamente isso, para fortalecer essa política pública, né, relacionada aos resíduos sólidos e atuar na inserção socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis, que é um público bastante vulnerável, é um público que historicamente foi responsável pela coleta seletiva no Brasil, né? Quando nem Estado, nem município, nem União falava em fazer coleta seletiva, os catadores já faziam esse trabalho como forma de subsistência. Então, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, junto com o governo do Estado, a 10, a gente entendeu que a gente precisava fortalecer essa política pública. Então, o Fórum, ele atua já desde 2020, né, há 6 anos, ele É pouco tempo. é pouco tempo, aqui no Estado é pouco tempo, mas para você ter ideia, o Espírito Santo, graças à atuação desse fórum, principalmente, é o Estado atualmente que mais contrata associações de catadores de materiais reciclados para prestar serviços de coleta seletiva. Atualmente, cerca de 80% dos municípios contratam as associações de catadores para prestar serviço relacionado à coleta seletiva, seja o serviço de coletar propriamente dito, seja o serviço de triar o material da coleta seletiva ou de fazer conscientização ambiental. Então, o Fórum ele tem batalhado, né, por essa contratação, porque é um serviço público municipal, serviço de coleta seletiva, que compete aos municípios executar essa política pública. Então, a gente entende que as associações de catadores elas têm que ser contratadas, remuneradas pelo poder público para prestar esse serviço. E a lei de licitação, inclusive, prevê a dispensa da licitação para contratar as associações de catadores de materiais recicláveis. E toda a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei que agora eu não me recordo, 12.305, se eu não me engano, ela prevê a contratação das associações também. É uma lei também que as pessoas às vezes não conhecem tanto, mas ela prevê, né, ou seja, não é discricionariedade do poder público efetuar essa contratação. Isso faz com que as associações de catadores se fortaleçam, tenham renda, saiam daquele estado de miserabilidade. Então, é uma atuação assim, muito importante do MPT, junto com o MPE, junto com todos esses parceiros que eu mencionei, na proteção, né, do direito desses trabalhadores. Bacana saber que o Espírito Santo está à frente, em grandes avanços em relação a essas pessoas vulneráveis. Além desse caso, que você é vice-coordenador, você poderia indicar como os maiores problemas, os maiores desafios aqui no Espírito Santo, mais enfrentados pelo Ministério? Bom, a gama de irregularidades trabalhistas ela é enorme. Para vocês terem ideia, esse ano cresceu em 30% o número de denúncias do MPT, é um número considerável, né? 30% é muita coisa. 30%, algumas pessoas até tinham a ilusão que com a reforma trabalhista, né, diminui o número de ações trabalhistas, que as lesões trabalhistas estariam mais pacificadas, né, mas não é isso que a gente tem verificado. Ultimamente, doutora Giannini, um aumento significativo de denúncias trabalhistas que tem surgido no MPT, tanto do Espírito Santo quanto a nível Brasil, é a questão da pejotização, né? A pejotização significa a negação de todos os direitos trabalhistas, é você transformar um empregado que tem todos os requisitos da relação de emprego em um trabalhador pejotizado, um trabalhador que não tem direito algum, né? Então, assim, o MPT tem recebido muito esse tipo de denúncia, tem crescido bastante as denúncias relativas à pejotização, que seria esse desvirtuamento da condição de empregado para uma pessoa jurídica, e na maioria das vezes é feito de forma irregular, não que não possa existir contrato de prestação de serviços de natureza civil, isso a legislação prevê, só que o que tem acontecido, né, até por conta de decisões do Supremo Tribunal Federal, enfim, reclamações constitucionais, inclusive agora está para ser julgado o tema 1389, se vai ser considerada competência de trabalho ou não, né? Um tema muito polêmico. Muito polêmico. Então, assim, nos últimos anos isso tem crescido muito. Além dessa questão da pejotização, a gente recebe muitas denúncias de assédio moral, né, nas relações de trabalho. Não que antigamente não existisse o assédio moral, mas eu acho que a conscientização da população aumentou muito em relação a esse tema. Então, hoje em dia, as pessoas sabem que elas têm que ser bem tratadas no meio ambiente de trabalho, elas não podem ser humilhadas, não podem ser desrespeitadas, não pode ter metas abusivas, metas excessivas, não pode
ter ranking na empresa que deprecia o empregado. Então, tudo isso é considerado assédio moral. Então, o número de assédio moral, de denúncias de assédio moral tem crescido. É. Assédio sexual também, a gente tem verificado muito a questão do feminicídio, isso também se reflete na questão do assédio sexual. Muitas vítimas, elas tinham medo de fazer denúncia e ainda têm medo, mas cada vez a gente conscientizando mais, e aqui esse é um ambiente para a gente se conscientizar também. Tem crescido as denúncias de assédio sexual As no pessoas ambiente estão de sabendo trabalho. mais dos seus direitos através dos meios de comunicação, até de um Instagram. Sim, Você vê você assiste hoje no celular muitas informações importantes sobre as relações de trabalho, sobre o que seria um assédio moral no trabalho, o que seria um assédio sexual. E isso, eu acho que essa divulgação faz com que as pessoas também denunciem mais. com certeza. Acho que a conscientização é muito importante. Doutora, eu observo como advogado que chega toda uma cama de demanda para mim, eu trabalho no atendimento. Uhum. Às vezes a gente nota que na questão do assédio ou da Lei Maria da Penha, tem uma pequena parcela das denúncias que são falsas. Uhum. Já no assédio sexual, no meio trabalhista, elas são raríssimas as denúncias falsas. Por exemplo, assédio sexual é uma atuação tão bacana do MPT que a gente previne, inclusive, que essa ação chegue na Justiça do Trabalho. No ano passado, por exemplo, eu firmei TAC em caso de assédio sexual, que a trabalhadora ela não quis a ajuização trabalhista. Primeiro que ela não tinha uma testemunha, era a palavra dela Que contra a geralmente palavra do empregador. Só que a verossimilhança era tão grande, os fatos narrados eram tão verossímeis, e eu me convenci totalmente, e até porque a gente tem que dar valor probatório para a palavra da vítima. Até os protocolos de julgamento dos tribunais, eles têm indicado isso, né? Que você tem que dar valor à palavra da vítima. Então, nesses casos, nesses dois casos que eu firmei TAC com empregadores de assédio sexual, não tinha testemunha, mas os próprios empregadores, que não foi, digamos, o dono da empresa que cometeu o assédio sexual, foi subordinados também, né? Porque o assédio sexual ele pode ser de nível hierárquico igual como o assédio moral, diferente por exemplo, na esfera criminal, na esfera trabalhista, não. Né? Então, assim, ficou provado, o próprio empregador, ele entendeu que houve aquele assédio, firmou o TAC com o MPT, e, inclusive, eu estipulei uma indenização de dano moral daquela vítima. E aí ela não ajuizou a ação trabalhista, porque talvez, se ela tivesse ajuizado a ação trabalhista, teria sido julgado improcedente. Porque na Justiça do Trabalho é um pouco mais complicado, porque a prova tem que ser um pouco mais contundente. Já no MPT, as partes acabam chegando a um consenso, porque o termo de ajuste de conduta, como eu falei anteriormente, a empresa não é obrigada. Mas naquele caso específico, ela entende que ela deve firmar, porque ela entende que errou, que houve descumprimento. Nesses dois casos que eu firmei, o empregador, ele concordou em firmar o TAC, né? E essas vítimas foram protegidas, não tiveram que submeter o caso à justiça, com toda aquela revitimização que acontece nos hoje ainda depoimentos. tem protocolo de perspectiva de gênero. Uhum. Por exemplo, eu já fiz audiência de assédio sexual e o assediador foi testemunha da empresa e foi ouvida há mais de 15 anos atrás. Uhum. Hoje teria uma postura, o judiciário teria uma postura diferente, Uhum. até pelo protocolo. E eu tenho observado muito no justiça do trabalho. Esses dias mesmo eu fiz uma audiência que o juiz percebeu, embora não fosse um caso de assédio sexual, que é uma situação bem Uhum. peculiar, bem mais delicada, Uhum. mas era um caso delicado também, e o juiz colocou a minha cliente na sala, no gabinete, para aguardar, para que ela não se machucasse ainda mais. Ela já estava Sim. brigando na justiça, ingressou com o processo trabalhista e aquela situação ali estava muito delicada, então foi preservada a situação que Uhum. antigamente não acontecia. Por isso que eu falei, eu já fiz audiência e assim, audiência de assédio sexual é muito complicado. E lá no MPT... Tanto para o advogado que está fazendo Sim, audiência, sim. eu como mulher ainda senti isso, e para a vítima, para o reclamante ou reclamante que está pleiteando essa situação. E uma coisa que é importante dizer também é que o MPT, quando a gente atua em qualquer caso de irregularidade trabalhista, a gente propõe medidas para que a empresa adeque sua conduta doravante. Então, no caso de assédio sexual, por exemplo, tenha conscientização sobre aquele tema, a gente pede que a empresa distribua cartilhas, orientando, às vezes contrate um psicólogo para intervir,
naquele ambiente laboral, onde foi identificado o assédio Setores de moral, cuidado, justamente. isso é Institui importante. canais de denúncia na empresa. Então, não é só uma atuação, aliás, a atuação repressiva do MPT é a menor, pode-se dizer, cobrando uma indenização por dano moral coletivo, que geralmente às vezes pode cobrar também, atuação de conscientização, né, daquela conduta irregular, para que a empresa adote doravante medidas para que aquela lesão ao direito verificada não se repita, que é a chamada tutela inibitória. Então, o MPT atua muito com a tutela inibitória, Isso né, é nos muito inquéritos civis. importante. Sim, Evita sim, até outras, o ingresso de ações judiciais e evita outros casos dentro da empresa. Porque sim. empresas grandes ainda fazem algum trabalho de conscientização, sim, e também conscientização dos funcionários sobre determinadas situações, sobre como proceder em relação ao outro, mas empresas pequenas não têm condição financeira de arcar com. Faz o que o empresário hoje faz o que pode, porque ele está trabalhando para pagar, às vezes, as contas e não está conseguindo seguir. Então, para seguir todas as orientações é muito complicado para o empregador pequeno. Por isso é importante essa orientação, esse cuidado. Vocês também verificam, né, a situação da empresa, até na aplicação da penalidade e no auxílio, não é? A situação, a empresa, uma pequena empresa com poucos funcionários. O tratamento é diferente do que uma empresa de grande porte e dependendo da situação também. Na verdade, assim, a lei ela não faz essa diferenciação para a gente penalizar mais uma empresa de pequena, mais uma empresa maior e menos uma empresa de pequeno porte. Mas, lógico que no caso concreto a gente avalia, às Existe o bom vezes, né, o senso. valor da multa, enfim. Mas, assim, só continuando até, porque é tanta coisa para a gente falar que a gente acaba até se perdendo. São muitas atribuições. Continuando, A maioria das pessoas não sabem todas as atribuições. sim, continuando em relação à pergunta feita em relação às irregularidades, um tema também que a gente tem recebido muito denúncia, principalmente nas épocas de eleições, questão do assédio eleitoral nas relações de trabalho. É uma atuação bem interessante do Olha. MPT, a gente firma ataque, ajuização em relação ao assédio eleitoral aplicado, praticado, na verdade, pelos empregadores em relação aos empregados, no sentido de intimidar o empregado a votar naquele candidato, prometer, se tal candidato ganhar, você vai ter um aumento, se tal candidato perder, você vai perder o emprego, enfim. O assédio eleitoral ele tem crescido bastante, né? Principalmente nas eleições presidenciais, né? Por conta dessa polaridade política, e a gente entende que esse ano vai aumentar bastante também, e é uma atuação bem bacana do MPT. Inclusive, recentemente, lá em São Mateus, houve uma condenação em assédio eleitoral em face do município de São Mateus praticado por agentes públicos, e os agentes foram penalizados também. Até saiu no nosso site, depois, se vocês quiserem. Ah, vou dar uma olhadinha. E assim, Tá até mais em ano de eleição. isso, oriento vocês a entrar no nosso site da PRT 17, tá? Só digitar PRT 17 no Google, que vai aparecer o site do MPT. Estamos também no Instagram, MPT Espírito Santo, onde a gente divulga diversas notícias da atuação do MPT, para quem tiver curiosidade. Tem cartilhas, tem notícias da atuação, tem um link onde qualquer cidadão pode fazer denúncia de forma anônima ou sigilosa. Tá? As denúncias podem ser feitas tanto de uma forma ou de outra, para vocês conhecerem um pouquinho mais da atuação do MPT. Infelizmente, são grandes atribuições, são diversas, e o MPT ele trabalha em várias áreas, todas relacionadas ao trabalho, às relações de trabalho, mas nem todo mundo conhece. É muito interessante. Essa questão mesmo, nunca pensei a relação eleitoral com o trabalho. Doutora Giannini, só exemplificando mais para vocês também, eu posso dizer que assim, o MPT, lógico que a gente não consegue atuar em toda a gama de irregularidades trabalhistas, principalmente envolvendo direitos patrimoniais e individuais. Isso a gente deixa para os advogados, como vocês dois, né? Para tutelar aquela verba, a hora extra que não foi paga, o FGTS que não foi depositado, o adicional de insalubridade, esse tipo de verba, o MPT não atua, até porque a gente não tem braço para isso. Somos só 19 procuradores do trabalho em todo o estado do Espírito Santo. Nossa, 11 atuam 6 nas PTNs, temos Procuradoria de Trabalho nos municípios de Cachoeira, de Itapemirim, São Mateus e Colatina, e aqui na 7.
Então, temos 13 procuradores aqui na sede, aqui em Vitória, e 6 no interior. Então, são poucos procuradores. Dada a gama de irregularidades trabalhistas, não conseguiríamos atender a todos. Mas temos metas prioritárias de atuação nessas defesas dos direitos coletivos. Que aí eu vou falar para vocês quais são os temas prioritários de atuação do MPT. Se divide em coordenadorias nacionais. Isso é âmbito nacional. Tá? Seria a Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, ou seja, o meio ambiente de trabalho é uma área de atuação prioritária, né, desde questões de proteção coletiva nas empresas, o próprio EPI, PCMSO, PGR, agora os riscos psicossociais, que agora entrou em vigência, NR1. Então, assim, o meio ambiente de trabalho pode-se dizer que é a nossa área que recebe a maior quantidade de denúncias. No Brasil todo, o tema que mais recebe é meio ambiente de trabalho. Outra área temática seria o trabalho análogo ao de escravo, que o MPT atua também, inclusive estamos em mês de colheita do café aqui no Espírito Santo, e aqui no Espírito Santo o tema que mais remete a trabalho degradante, trabalho análogo de escravo, é na colheita de café. Temos, né, diversos resgates de trabalho análogo de escravo nos últimos anos, e possivelmente teremos operações também de combate ao trabalho escravo, né, na colheita de café esse ano. Então, Aqui no Espírito Santo, a maior parte seria na colheita de café. Isso, justamente. Então, meio ambiente de trabalho, trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, que a gente atua, que é uma meta prioritária, inclusive com inserção dos aprendizes também, né, que as empresas elas são obrigadas a contratar aprendizes. O MPT atua muito nos inquéritos civis para que as empresas contratem o trabalho de aprendiz, inclusive tirando aquelas situações de trabalho infantil e colocando aquele menor em contrato de aprendizagem. Um trabalho bem bacana do MPT, que eu considero um dos trabalhos mais lindos assim que o MPT atua aqui no Estado do Espírito Santo, é o projeto Trabalho Feira Livre de Trabalho Infantil, que o MPE, o MPT e a Auditoria Fiscal do Trabalho atua de forma conjunta. Vai nas feiras, essas feiras tem Jardim da Penha, Praia do Canto, feiras livres, identifica o menor trabalhando em situação irregular, contata esse menor, a família dele, insere ele no contrato de aprendizagem, ou seja, ele vai de uma situação totalmente irregular para um contrato regular. Lindo, né? Pois é, então a doutora Thais, até que é a procuradora aqui, que é à frente desse projeto, acho que só esse projeto já daria para fazer um podcast, que é um projeto muito lindo. Vários. Então, o trabalho infantil seria uma atuação. Vamos continuar, que são 8 áreas temáticas: meio ambiente, trabalho escravo, trabalho infantil, liberdade sindical, que é um tema que a gente atua bastante também, né? Tudo matérias envolvendo questões sindicais, matéria portuária e aquaviária, que a gente também tem projetos bem interessantes nessa área. Fraudes trabalhistas, que a pejotização é um exemplo, né? E diversos outros tipos de fraudes trabalhistas. CONAP, que seria a coordenadoria que afeta a irregularidades trabalhistas na administração pública. Então, qualquer irregularidade trabalhista que envolva um ente público, a gente atua também, né, quando adota o regime jurídico trabalhista, seletista e não estatutário. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma. E discriminação. Discriminação, que é o assédio, justamente, né? Eu acho que eu já falei todas. Nossa, são muitas áreas. E cada uma dessas áreas a gente atua em diversos temas. Eu falei só as áreas temáticas. Em cada um desses temas são diversos subtemas que a gente trabalha. E, assim, mais uma vez, convido vocês a entrarem no site do MPT, que lá vocês vão conhecer melhor E divulgar. Divulgar. A questão da divulgação, doutor João, é uma coisa até que me preocupa muito enquanto chefe, sabe? Eu acho assim, a gente... O quanto a gente pode, a gente está divulgando a atuação do MPT, mas infelizmente ainda é uma atuação pouco conhecida para a sociedade, até para os próprios profissionais da área jurídica, né? A gente atua muito nessa questão, talvez, nos bastidores, eu acho, nessa questão do inquérito civil, nessas atuações de políticas públicas, e acaba, às vezes, não tendo uma visibilidade tão grande, mas eu posso afirmar que é um trabalho extraordinário que a gente realiza, sabe? É um trabalho muito gratificante. Eu costumo dizer que a gente, assim, faz um trabalho que realmente dignifica, sabe? O procurador que atua ali, ele vê uma melhoria real nas condições de trabalho, ele vê uma mudança da realidade fática, então realmente, assim, é muito gratificante.
conhecendo hoje tantas atribuições, agora eu entendi por que que você desistiu da magistratura. Foi isso. Nós com projetos maravilhosos. Sim. Você possui mais de 21 anos Uhum. de serviço público na área. Você poderia dizer algum fato interessante ou algum caso que mexeu com o seu íntimo, que mexeu com o seu profissional, que realmente impactou a sua vida profissional? Você lembre? Sim, são vários, né? 21 Mas anos de sempre tem um que MPT, é sim, com especial, um caso que é certeza. especial. Ó, eu vou citar 2 casos, tá, Gianine? Antes de eu vir aqui para o Espírito Santo, eu trabalhei já em Londrina, Salvador e Rio de Janeiro. Eu demorei 13 anos para vir aqui para Vitória, apesar de ser daqui, não tinha conseguido ainda uma vaga aqui no Espírito Santo. E aí, no Rio de Janeiro, eu tive uma atuação que me marcou muito, que foi uma atuação também que começou de forma extrajudicial e depois desagou no processo judicial, que foi a atuação em face da Eternit. Todo mundo conhece a empresa Eternit, Sim. que lida com amianto. O amianto, que é o crisotila branco, né, ele já foi abolido de diversos países, os países europeus, enfim. E o Brasil ainda se sustentava que ele era permitido desde que tivesse o uso controlado. Então, algumas empresas, como a Eternit, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, tinha fábrica usando amianto. E o amianto, ele é provado cientificamente que ele é um material cancerígeno. Então, assim que eu fui para o Rio de Janeiro, vi que esse inquérito estava comigo, falei, a gente tem que fazer alguma coisa para fazer o banimento desse amianto, até porque a lei federal ela previa. E aí fizemos um grupo de trabalho nacional, estudamos o caso, pedimos especialistas e fizemos uma atuação muito bacana que desagou com uma ação em face da Eternit, né, para realmente banir a utilização do amianto naquela fábrica. Ajuizamos a ação, ganhamos, essa ação chegou no Supremo Tribunal Federal, que confirmou. Então, assim, eu fiquei muito grata com essa atuação, porque realmente é um material que provoca muitos males para a saúde do trabalhador. E mesmo com aquele uso controlado, a gente verificou que, no caso, não era um uso controlado, era um uso que realmente continuava acarretando malefícios e danos. Então, essa pode ser uma ação que me marcou, e uma outra ação que me Até porque marcou. você protegeu milhares de Sim, trabalhadores. sim. O interessante é que na época que vocês fazem o estudo, vocês avaliam a quantidade de pessoas que foram. Então, você teve esse relatório na mão de quantas pessoas? Muitas pessoas faleceram em decorrência do Nossa, é muito amianto. triste. E um outro caso que eu acho que foi muito relevante assim, para minha carreira, que foi muito emocionante, foi um resgate que eu fiz de um trabalhador idoso, um resgate de trabalho análogo a de escravo, na região lá de Rondônia, né, que foi na época da Covid até que eu fiz essa operação. E esse idoso ele estava há 10 anos numa fazenda, longe da família, a família não sabia do paradeiro dele. E aí, uma vez, uma pessoa estava pescando próximo ao córrego onde esse trabalhador tinha uma casa, perto da fazenda, conversando com esse trabalhador. E esse trabalhador falou que estava há 10 anos ali, que tinha perdido contato com a família, e ela viu que as condições de moradia dele estavam muito precárias, não tinha nem água para beber direito, a moradia dele era extremamente precária, ele ganhava R$ 70 por semana, para você ter ideia, não tinha EPI, enfim, a situação muito degradante. E aí, essa turista que estava lá conversando com ele entrou em contato com a rádio do local que ele falou que era, de Mato Grosso do Sul. Essa rádio conseguiu falar com a família dele fez denúncia. E na época eu estava fazendo uma operação de trabalho escravo lá em Rondônia. A gente recebeu essa denúncia, vamos lá fazer esse resgate ou verificar as condições de trabalho. Tivemos que se deslocar mais de um dia para achar essa fazenda, conseguimos achar e realmente verificamos que as condições eram análogas a de escravo. E assim, resgatamos esse trabalhador, a família dele estava esperando por esse resgate, estava num hotel, numa cidade próxima, e nós presenciamos o encontro da família com ele há mais de 10 anos, e assim, foi muito gratificante, sabe? Emocionante. Muito emocionante. Descobrimos depois, assim, passaram-se 3 anos, e descobriu até que ele faleceu. E aí eu pensei, gente, que bom que pelo menos nos últimos anos da vida dele foram ao lado da família, numa condição mais digna, a gente conseguiu que ele recebesse o benefício, o BPC, né, que ele já
tinha requisito para receber, enfim, e propiciamos uma condição de vida mais digna nos últimos anos. Então, assim, posso dizer que foi um caso que me marcou bastante, esse caso, por se tratar de um trabalhador idoso que estava há muitos anos naquela situação, né, 10 anos já naquela situação extremamente precária, ganhando uma miséria, sem poder se deslocar, porque era muito longe, qualquer cidade próxima era muito longe, ele não tinha condições, né, enfim, psíquicas, materiais, e, enfim, de se deslocar e sair daquela situação. Então a gente conseguiu resgatar esse idoso, então foi muito emocionante. O idoso e a criança mexem um pouco comigo, mas imagine uma situação análoga à escrava. Esses dias Sim. teve uma exposição, não sei se ainda está no TRT 17, justamente Uhum. mostrando trabalho infantil e trabalhos análogos à escrava Uhum. no país inteiro. Lá tem fotos, tem quadros, mexe. Quando Mexe. você olha aquelas fotos, você imagina um idoso, uma criança. É um trabalho muito Sim, bonito que vocês sim, fazem. sim. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigada. Doutora Janine, o que a senhora me fala a importância de você, uma mulher jurista, ocupando um cargo de poder tão importante na estrutura estadual? Bom, as mulheres, elas cada vez mais têm ocupado esse espaço de liderança, de chefia, tanto em órgãos públicos quanto em empresas privadas. Mas a gente sabe que ainda o percentual de mulheres nesses cargos ainda é baixo. Até mesmo considerando órgãos públicos, né? A gente realmente, pelas as estatísticas demonstram que apesar das mulheres, por exemplo, existem muitas mulheres juízas, muitas mulheres promotoras e procuradoras do trabalho, as que ocupam lideranças femininas, cargos de chefia mesmo, não são a maioria, apesar de serem a maioria, às vezes, no órgão público, às vezes na empresa privada. E eu acredito que o maior empecilho para as mulheres ocuparem esses cargos são dois. Primeiro é ainda a discriminação. Ainda há discriminação estrutural na nossa sociedade em relação às mulheres. Ainda é uma sociedade patriarcal, machista, misógina, que às vezes acha que a mulher não tem competência o suficiente para estar naquele cargo de liderança ou chefia. Isso tem mudado ao longo dos últimos anos, mas ainda a gente tem que vencer essa barreira histórica de discriminação. E um outro fator que eu considero também muito importante que desmotiva as mulheres a ocuparem esses cargos de liderança e chefia é a questão do papel da mulher no cuidado. A mulher, ela historicamente, ela ocupa esse papel de cuidado na família. É a mulher que geralmente cuida dos filhos, é a mulher que cuida da casa, a mulher que cuida do marido. Então, às vezes, não sobra tempo mesmo para a mulher ocupar esses cargos de chefia e de liderança, que a gente sabe que demanda, né, uma disponibilidade de tempo maior, uma disponibilidade em diversos aspectos, emocionais, né, disponibilidade emocional, física. Então, assim, a mulher, ela equilibrar esse lado do papel dela, do cuidado doméstico, que ela ainda exerce o papel primordial na família e na sociedade brasileira, com esse papel de liderança ainda é um desafio. Então, né, os homens, eles têm que cada vez auxiliar as mulheres, cumprirem o papel deles também com esse papel de cuidado nas relações, porque isso vai fazer com que as mulheres também tenham maior possibilidade de exercer cargos de chefia e de liderança, porque senão a mulher fica realmente sobrecarregada e entra em colapso. É muito importante esse olhar feminino, a sensibilidade feminina na gestão e na liderança. Quando você ocupa um espaço de poder, que é o seu caso, você inspira outras mulheres a lutarem pelos seus objetivos, outras procuradoras a galgar cargos de poder, lideranças e serem lideranças femininas. E você inspira. Toda vez que Obrigada. a partir do momento que você ocupou aquele lugar dentro do Ministério do Trabalho, você está inspirando milhares de outras mulheres. Parabéns, parabéns Obrigada, mesmo. doutora Jane. Trabalho lindíssimo. E por tudo que você nos contou aqui hoje. Gratificante ouvir uma história tão bonita, uma grande mulher, ao longo dos seus 21 anos de serviço público, trabalhando, além de tudo, com o coração, com a alma, que eu acho que é isso que a sociedade espera. Vamos então para nossas considerações finais. Doutora Janine Milbrax Fiorotti. Bom, mais uma vez quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. O tempo foi até curto para tanto assunto, né, que a gente
conversou, e queria colocar o Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo à disposição da população, da sociedade capixaba, para qualquer demanda, né, de cunho trabalhista, que envolva direitos coletivos trabalhistas, que afetem, né, os direitos sociais previstos na Constituição, ligados àquelas áreas temáticas que eu mencionei anteriormente, que façam a denúncia no nosso site, que acessem nosso Instagram, MPT no Espírito Santo, e conheçam mais um pouco da atuação do MPT. Muito obrigada. E você, doutora Jeanine? Eu gostaria de agradecer a doutora Janine, minha xará, por compartilhar essa história linda, esclarecer algumas competências que eu realmente não conhecia. Acredito que você, a sociedade, quem está nos assistindo, não conhecia. E é muito bacana poder conhecer um pouquinho mais desse trabalho tão bonito. Muito obrigada. Obrigada a vocês. O IDASC-Cast também agradece a presença da doutora Jeanine Milbratz Fiorotti, doutora Jeanine Romano, Duas Janines, uma mesa só. eu aqui, o João Dalla Piccola, presidente do IDASC, pela simpatia, pela competência, e dizer que ela é a promotora de justiça responsável pelas demandas coletivas no trabalho. Que Deus te ilumine, te abençoe. Não se esqueçam, entrem no site, consultem, façam a denúncia, contem sua história. Muito obrigado a todos.